Edu. Eduardo Jardim, do Esporte no Esporte. Eu queria que você explicasse, no primeiro tempo, a Kathleen e a Thaisinha ficaram revezando bastante pelo lado direito, uma hora uma marcou na frente, a outra atrás. A Fabi também trocou de posição um pouquinho. Eu queria que você explicasse isso, e se já pudesse me alongar mais uma. A bola aérea no segundo tempo, sua equipe foi muito efetiva em ganhar os duelos, mas faltou fazer o gol. Eu queria que você explicasse também o porquê disso. Obrigado. Oi, Edu, boa noite. Bom, primeiro que a gente treina com algumas variações, justamente usando os corredores com dobras. Então, o fato da Thaisinha cair sempre fazendo uma dobra ali, seja com a Kathleen ou com a Fabi, é algo bem treinado mesmo. Às vezes a gente deixa a lateral numa primeira linha construindo e libera a Thaisinha para dobrar no corredor, até para ela ser um elemento surpresa, que ela acompanha ali o meio campo, mas ela tem liberdade para conduzir essa situação. E as trocas às vezes da Kathleen pela Fabi são trocas assim, funcionais mesmo. Às vezes a gente vê um detalhe de fazer a troca por conta da característica da marcadora. Às vezes porque a gente está vendo um pouquinho mais de espaço de um lado e do outro, aí usa justamente uma que joga com mais aceleração, a outra que joga mais posicionando para fazer um pivô quem vem de trás, para alimentar a Cris. Então assim, é muito funcional, treinado, e também tem a liberdade delas. Às vezes elas mesmo encostam ali, dão um toque para mim, preferem entrar pelo outro lado para poder cortar para a perna boa, então a gente dá essa liberdade para elas. Em relação às bolas aéreas, a gente elevou um pouco a estatura do time também por conta disso, porque o jogo, às vezes por baixo, fica muito difícil de entrar. E a gente teve muito volume, no segundo tempo. Muita bola alçada, muito escanteio. Se eu não me engano, no segundo tempo acho que foram 7 ou 8 escanteios. A minha auxiliar falou 9, mas eu acho que foram 7 ou 8, só no segundo tempo. Então, a gente bateu bem, a gente criou situações de fazer o gol. Teve uma bola da Ana Carla ainda no primeiro tempo, se eu não me engano, inteira na bola, cabeceou raspando a trave. Teve a bola agora que saiu também no primeiro pau, no segundo pau. E faltou o gol, Faltou o gol para a gente poder sair com os 3 pontos. A gente ficou bem triste de não ter conquistado os 3 pontos, porque o volume, principalmente no segundo tempo, foi para a gente buscar isso incessantemente, e teve esse jogo impositivo no campo delas. Então, acho que o jogo, claro, foi um jogo muito parelho, muito duelado, muito brigado, com 2 equipes muito boas tecnicamente, mas a gente queria muito resultado positivo. Boa noite, Cleiton. Foi o primeiro clássico do Santos nesse Paulistão, nesse Brasileirão, contra o Palmeiras. E eu gostaria de saber a sua análise da partida, se 1-1 o empate te decepcionou ou se você vê o Santos mais forte agora para a continuação do campeonato. Boa, Saraivada. Vamos lá. Então, a gente sabia que o jogo ia ser muito duelado. É um adversário que a gente conhece bem, a gente enfrentou elas na final do Paulista, em 2 jogos. A gente sabia, assim, a gente mapeou o time delas, A gente sabia que tinha algumas renovações, O caso da Rodrigues jogando aberta, a Amanda Gutierrez jogando mais centralizada, mas ainda assim o jogo delas não varia muito. É um jogo de transição, de posse de bola, e com a Bia sempre arrastando, A Bia Zanerato. Então a gente sabia das armas delas e a gente tentou bloquear da melhor maneira possível esses contra-ataques, esses ataques, e não deixar elas armarem com muito espaço. Eu acho que taticamente a gente fez um bom jogo. Tecnicamente eu acho que a gente pode melhorar. Tecnicamente eu acho que a gente não fez uma partida super elevada com a capacidade que nós temos. Primeiro porque nós erramos muito passe, principalmente na construção da zona 2, da zona intermediária, onde a gente tem esse predomínio de pôr a bola no chão, de achar o melhor momento para fazer o passe longo ou o passe curto, a triangulação, as dobras de beirada, e a gente acabou pecando um pouquinho nesses passes, nessas triangulações. A gente ofereceu muito contra-ataque porque nós erramos nessas construções. Inclusive o gol dela saiu assim, Quando a gente estava atacando, armando um ataque, a gente escolheu uma bola por dentro ali, errou, aí a gente não fez a cobertura imediata, e quando elas giraram, a gente teve que apostar a corrida, aí prevaleceu a força, a intensidade da Bia, e acabou fazendo o gol.
Mas eu vejo assim, o jogo foi muito bom fisicamente, taticamente, tecnicamente poderia ter sido um pouquinho melhor da nossa parte, mas eu já projeto um time em crescimento, né? Como você falou, um primeiro clássico, as duas equipes têm ambição na competição, as duas equipes querem buscar o título, então são jogos assim que nos fortalece, mesmo não conseguindo os 3 pontos, a gente sabe que a gente fez um jogo muito impositivo, com muita força, com muita condição de ganhar o jogo, e isso nos motiva porque o que elas deixaram dentro do campo nos motiva para que a gente possa melhorar ainda, capacitar um pouco mais para buscar os 3 pontos. Professor, pegando o gancho no fim da sua resposta, você considera a sua equipe uma das favoritas ao título hoje? O Santos vai brigar, claro, não vai entrar na competição para buscar algo menos que isso. É que a gente tem outras equipes que também são favoritas, né? Eu não vejo assim a gente com uma supremacia e nem nenhuma outra equipe com essa supremacia. A gente tem o Corinthians que está na ponta da tabela, que vem ganhando nos últimos anos aí, chegando, que já também tem um trabalho a médio prazo aí com o Arthur, muito consistente, muito consolidado. O Palmeiras com o investimento que tem, o próprio Flamengo, que é uma equipe muito capaz. A gente tem o Inter, que foi vice-campeão brasileiro ano passado, que é muito forte. A gente tem a Ferroviária, que é um time cascudo, de tradição, já o Santos. Aí a gente tem todos os times aí fortes. A gente estava falando agora sobre o Bahia, né? Agora não, durante a semana sobre o Bahia, que é um adversário que, cara, como tem jogado nesse Campeonato Brasileiro, um time que subiu agora, que é o primeiro ano deles na Série A1, né? Que no Brasileiro é A1. E como tem jogado, então assim, são equipes que também têm um trabalho que podem buscar esse título. O Santos tem trabalho para que a gente possa ter confiança para que isso possa acontecer. A gente tem trabalhado e capacidade para que isso possa acontecer, mas sabemos que não vai ser fácil, vai ser bem difícil porque tem que estar tudo dando certo e a capacidade tem que estar com o tanque cheio. O gol da Thaizinha sai a partir de uma arrancada da Cristiane diante do meio de campo, em que ela sofre uma falta, mas escolhe seguir na jogada. Toca para a Thaizinha já sem goleira e ela marca o gol. Nessa primeira metade do primeiro tempo, o Santos mostrou muita imposição física e ali dominou a partida até pelo menos os 20 minutos do primeiro tempo. Você acha que o empate e o Santos não conseguir virar é por causa do físico? O Palmeiras estava mais preparado fisicamente? Cara, eu acho que não. A gente teve um jogo muito impositivo, realmente, nos primeiros 20 minutos. A gente construiu essa jogada. A Cris, ela tem... é a mais experiente do nosso time, mas se você pega aí nos nossos GPS aí, ela tá sempre no topo em termos de volume, do que ela percorre no jogo e no top de sprint aí. Então a gente sabe que as arrancadas delas, a arrancada dela é fatal, né? E aí o mais importante é que quando a gente tem essa jogada dela arrastar, a gente tem invasão de área pelo lado oposto. Então ela invadiu a área, a Thaizinha invadiu a Kathleen, se eu não me engano, as duas estavam entrando também esperando a bola, porque sabe que ela arranca, sabe que ela tem essa capacidade, ela tem um improviso, e aí bate, ela não cai, né? Ela fica, ela sustenta, ela tem experiência para fazer isso, tem muito recurso, improviso técnico, então é uma jogadora fundamental aí para a gente ter esse ganho, e a gente sabe dessa capacidade dela. A parte física é assim, o jogo ele foi até os primeiros 20 minutos um jogo mais nosso, de imposição, e aí depois eu acho que a gente acabou errando muito nessa construção, como eu falei na primeira pergunta aí, eu respondi, os nossos passes acabaram saindo equivocados, e aí o Palmeiras ficou mais com a bola, aí o Palmeiras jogou um pouco mais no nosso campo, mas elas não estavam entrando, foi mais no sentido da gente perder as bolas e elas jogarem. O segundo tempo, eu acho que teve até uma supremacia nossa física, a gente jogou no campo delas, o volume nosso foi muito alto, número de escanteios, número de posse de bola, a porcentagem de posse de bola e as construções foram muito boas. E é isso, é um jogo clássico, acho que teve um lado nosso, teve algum momento delas que elas souberam aproveitar, achar o gol, e era importante a gente ter virado com 1-0 no placar, porque emocionalmente a gente voltaria com mais capacidade também, de mais tranquilidade, porque a gente estava muito pactuado para ganhar o jogo.
Então a gente não estava satisfeito. Quando elas empataram, a gente teve que voltar a ter essa imposição. E eu acho que teve. Triste por não ter conquistado os 3 pontos, mas feliz pela entrega, pela resposta delas, pela capacidade de entendimento do jogo tático e da gente ter feito uma partida que mostra que, apesar de não ter vindo os 3 pontos, a gente tem um poder ainda de crescimento maior técnico para a gente poder buscar o topo. Para encerrar, eu gostaria de perguntar sobre as trocas. A Reina pela Camila, acredito que tenha sido por causa do cartão amarelo, mas a Fabi pela Tainá, a Ana Carla pela Yaya e a Gi Fernandes pela Giovana. Alguma delas teve problema físico? Ótima pergunta, foi muito bom você ter falado. A Reina estava bem no jogo, foi muito por conta do cartão, porque a Reina é a jogadora nossa de cobertura. A Kaká sai para dar o combate e a Reina faz a cobertura, de um lado e do outro. Né? Às vezes a Reina ela joga mais pelo lado esquerdo, mas quando a Kaká dá o bote lá em cima, é ela que vem por trás para fazer essa última cobertura. E aí o fato de ter tomado o cartão e a gente saber que a gente tomou o gol e vai jogar muito adiantado no segundo tempo, a gente expor demais a Reina para o choque. E aí o fato dela ter o amarelo, a gente correria um risco dela ter que fazer uma falta e aí ficar com uma menos ia ter muita dificuldade. Então a troca foi muito por conta disso. Né? E aí a gente tem a Camila também que tem um pouco de experiência, conhece bem o adversário, então foi muito em função disso. As outras trocas, vamos lá, a Yaya é uma jogadora construtiva, que joga muito na construção, na armação da jogada, e a Ana é uma jogadora mais de imposição física e que sai muito bem no segundo terço. Mas a gente queria ali ter uma criatividade um pouquinho maior, então a troca da Ana primeiro pelo desgaste físico da Ana, já que tinha corrido bastante, e aí a Yaya entrou no segundo tempo, porque ela também ficou 10 dias aí, 12 dias se não me engano, sem treinar, então ela está voltando aos pouquinhos, e a gente conseguiu ter ela rendendo ali na fase final do jogo. As outras trocas foram trocas de desgaste físico, realmente. A Giovana Fernandes é uma jogadora que estava na dúvida até de se ia jogar, com um estado clínico aí, dor de garganta, um pouquinho estado febril, então tinha até uma dúvida se daria para começar com ela, então foi uma troca muito em função do estado físico. E é isso, aí a Jane e a Maranhão, a Fabi também foi uma jogadora que essa semana treinou um pouco menos, estava com desgaste muscular, então a Maranhão ela tem esse escape muito bom pelo lado, né? Então ela também tem essa imposição e a Jane está voltando aos pouquinhos, então a gente também colocou no momento que a Kathleen já tinha deixado tudo. Foram as trocas providenciais em função da parte física, em função um pouquinho de ganhar um pouco mais na velocidade, e acho que todas elas contribuíram muito bem. Bom, encerramos a entrevista coletiva. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado.